Olá, eu sou a Caroline Wensge, fisioterapeuta infantil e fundadora da Clínica Neuropedic. Hoje eu vou te ajudar a entender se a terapia com o conceito neuroevolutivo Bobat pode ajudar a sua criança. Então, se você é pai, mãe, cuidador, profissional de saúde e tem interesse nesse assunto, também tem essa dúvida, esse vídeo é para você. O conceito neuroevolutivo Bobat é uma abordagem terapêutica que busca a reabilitação de pessoas com condições neurológicas, buscando sua independência e qualidade de vida através de facilitações de movimento. Apesar do conceito Bobat ter sido criado há muitos e muitos anos atrás, ele vem se atualizando ao longo do tempo, já que não é um protocolo. Como funciona o Bobat na prática? Então, como mencionei anteriormente, ele não é um protocolo. Então, vai depender do que aquela criança precisa. A gente vai fazer uma avaliação dessa criança, ver inclusive com os pais como que ela fica posicionada em casa, qual o tônus dela, se ela é mais molinha, se ela é mais rígida, para saber de fato como ajudá-la. A gente vai sempre buscar a independência e maior funcionalidade da criança. Então, facilitando as suas posturas e transferências posturais através de facilitações. A gente pode usar rolo, banquinho, bola, no chão, no colo. Tudo vai depender do que a criança se adapta melhor. A gente sempre vai ver essa criança como um todo, de forma global. Como ela se alimenta, então, como que é a parte sensorial dela, qual o comportamento, para que a gente possa de fato conseguir ajudar, a gente precisa ter uma visão global e holística dessa criança. Pensando no desenvolvimento infantil, lá na primeira infância, o Bobat é muito importante. Na verdade, a intervenção precoce ela é muito importante, já que a neuroplasticidade, a capacidade da criança aprender nos seus primeiros anos de vida é muito maior. Então, é importante que a gente aproveite essa fase e não deixe contraturas e deformidades se instalarem, como luxação de quadril, escoliose, enfim, posturas inadequadas, movimentos mais difíceis que vão tornar o movimento, a função da criança mais difícil. Então, o Bobat trabalha muito nessa parte, já que ele vê a criança ali como um todo. Mas também ele vai ajudar crianças maiores e adultos, não só essa parte. Afinal, a capacidade de aprender existe ao longo da vida, ela só é maior nessa primeira infância. Então, quanto antes a gente começar as terapias, melhor. Quando é indicado fazer a terapia com conceito Bobat? Em geral, são crianças, pessoas que tenham condições neurológicas que levam a dificuldades motoras. Então, crianças com paralisia cerebral, com síndromes, lesões medulares, doenças degenerativas, enfim, tudo que leva a uma condição motora, alguma dificuldade motora, pode se beneficiar do conceito Bobat. Então, você pode perceber, inclusive, na sua criança, caso ela não tenha nenhum diagnóstico, se você perceber algum atraso no desenvolvimento motor dela, como, por exemplo, demorar para andar, demorar para sentar, você pode procurar um profissional que seja formado nesse conceito e que tenha experiência para avaliar a sua criança, porque o conceito, ele trabalha, aprende, estuda não só o desenvolvimento motor atípico, mas também o típico. Então, crianças, ele vai conseguir ter uma visão dela como um todo, para perceber se existe algum movimento inadequado, alguma alteração de tônus, por exemplo, se ela é mais molinha, se ela é mais rígida. Enfim, então um terapeuta com essa formação pode te ajudar, caso a sua criança também não tenha nenhum diagnóstico. Como funciona a terapia com conceito Bobat? Como ela não é um protocolo, o passo a passo não existe. Então, primeiro de tudo, nós vamos precisar avaliar essa criança, ver de fato o que ela precisa. Se ela precisa melhorar sua força, sua mobilidade, se ela tem alguma deformidade, alguma limitação de movimento, tudo isso vai precisar ser avaliado, juntamente com a anamnese, as perguntas para a família. Qual o comportamento dela em casa, quais posições ela fica, se ela já é colocada de pé para crianças que têm maiores dificuldades motoras, tudo isso vai ser perguntado para os pais também nesse momento da avaliação. Além disso, é feita uma avaliação da própria criança, avaliação física, para ver o tônus dela, se ela é mais molinha, tem hipotonia, se ela tem hipertonia, se ela tem movimentação ali descoordenada. Existem várias dificuldades motoras ali, habilidades também, não só as dificuldades que a gente vai avaliar na criança. Após essa avaliação, será traçado um plano de tratamento individualizado, a partir das demandas dela.
Então, a gente vai ver o que ela está precisando para a gente trabalhar e orientar a família também. Durante esse tratamento, a gente vai sempre dando feedback para a família de como ela está evoluindo, passando orientações para que os exercícios sejam realizados em casa, já que é muito importante a participação da família em todo esse processo. O conceito Bobot utiliza muito técnicas de facilitação de movimento, ou seja, utilizar os pontos chaves do corpo, como o quadril, como o ombro, o punho, para ajudar nos movimentos da criança. E também os de inibição, ou seja, se ela tem algum movimento muito exagerado de extensão, por exemplo, a gente também utiliza técnicas do conceito Bobot para inibir esses movimentos. Mas também vamos trabalhar coordenação motora, equilíbrio e tudo mais, alongamento ativo, caso seja necessário. E se for preciso, nós também vamos utilizar técnicas de outros métodos, utilizar uma gaiola de habilidades, que não está no conceito Bobot, uma esteira para treinamento locomotor, prescrever órteses, vestes mais especiais para que ela mantenha a postura. Então, tudo vai depender da experiência do profissional e expertise, o que mais ele tem de conhecimento e de formação para agregar no tratamento dessa criança, porque o Bobot ele não é um protocolo, ele não é exclusivo que ele seja trabalhado de forma isolada, como alguns métodos pregam. Então, ele acredita muito na neuroplasticidade, na capacidade que a pessoa tem de aprender e se desenvolver. Como esses resultados são alcançados, então? Quando a criança tem uma lesão neurológica ou alguma dificuldade, a gente sempre busca pela neuroplasticidade, pela capacidade do cérebro se desenvolver, buscar novas conexões, de aprender. Então, a gente sempre vai facilitar o movimento, repetir muito, fazer tudo o que for possível e tiver nosso alcance, sempre muito, muito treino, muita orientação para a família, para que essa criança se desenvolva e seja mais independente. Sempre trabalhando com a função, com os movimentos que a gente quer que ela aprenda, que ela usa na vida diária. Então, como passar de deitado para sentado, para que ela consiga se levantar da cama, de sentado para de pé, para que ela consiga sentar e levantar de uma cadeira, por exemplo. A gente sempre busca movimentos funcionais. Quais seriam os benefícios, então, de utilizar o conceito Bobot? Seriam a melhora da coordenação, do equilíbrio, a prevenção de deformidades e contraturas, que é muito comum em crianças com condições neurológicas, principalmente pela alteração de tônus e a dificuldade até mesmo da cognição. Tudo isso dificulta e o Bobot trabalha isso, já que ele vê a criança de forma global, inclusive até como a postura pode influenciar na fala, na deglutição, né, da forma que ela se alimenta, como ela pode fazer para brincar, qual postura ela vai estar mais incluída, né, para brincar com seus pares, enfim. Como o Bobot utiliza essa visão global, holística da criança, ele sempre vai ter esses benefícios se o profissional souber fazer uma boa avaliação e intervenção dessa criança. Então, um exemplo prático assim de uma terapia com Bobot. A criança tem o tônus muito alto, então ela é rígida e chega mais nervosa, mais desorganizada para a terapia, com um padrão flexor muito exagerado, ou o extensor das pernas que fica toda durinha, é difícil movimentar. Conforme a gente vai fazendo os manuseios ali do Bobot, vai acalmando, conversando, brincando com essa criança, fazendo movimentos mais específicos do corpo para diminuir um pouco esse tônus, facilita depois para as próximas transferências posturais que a gente for fazer dessa criança. Então, por exemplo, uma criança que tem ali a perna muito rígida em extensão, é difícil dobrar aquele joelho. Depois que a gente consegue normalizar um pouco o tônus dela, baixar o tônus, a gente consegue pôr ela de joelhos, consegue dobrar, consegue fazer a postura de semi-ajoelhado. E se a gente não manusear antes, preparar ela para esse movimento, a gente não vai conseguir, devido a esse tônus super aumentado. Quais profissionais, então, podem atuar com o Bobot? São os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Apesar de ser bem mais difundida entre os fisioterapeutas, é ser possível encontrar mais fisioterapeutas formados no método do que os outros profissionais. Mas o importante é que o profissional que tem a formação saiba que precisa incluir todas as outras especialidades nesse processo para que a criança seja avaliada, trabalhada de forma global. Então, a fisioterapeuta estar atenta à postura que está sendo trabalhada na sessão de fonoaudiologia, por exemplo,
porque a gente sabe que a postura interfere muito no seu movimento, e assim por diante. Concluindo então, se a sua criança tem alguma dificuldade motora, se você percebeu algum atraso no desenvolvimento, se ela tem paralisia cerebral, síndromes, alguma alteração de tônus, ela pode sim se beneficiar com o conceito Bobat. Porém, é preciso encontrar esse profissional especializado, realizar uma avaliação com ele para saber a indicação da frequência, tempo e se realmente a terapia será indicada para sua criança mesmo. E além disso, ela também vai te orientar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir aqui. E se você ficou com alguma dúvida também, pode comentar aqui no vídeo que eu vou responder para você. E não se esquece de se inscrever no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre estimulação e reabilitação infantil. Além disso, se você curte esse tipo de conteúdo, vai lá no Instagram da clínica, que é @neuropedic, e todos os dias nos stories, no feed, tem informações legais lá sobre reabilitação e estimulação infantil.